Eu acho que por causa da animação Homem-Aranha no Aranhaverso, o Noir ficou conhecido na Marvel por causa daquele Homem-Aranha em preto e branco, certo? Acontece que a Marvel começou em 2009 a publicar a linha editorial Marvel Noir, com histórias curtas de diversos personagens famosos que a gente gosta, adaptadas para uma época bem diferente do que a gente imagina. Teve Homem-Aranha, Homem de Ferro, Justiceiro, Wolverine e até mais. Mas o que é Noir? Noir... Ninguém sabe como se pronuncia, né? Noir. Mistério resolvido. E o que essa palavra significa? Noir é um gênero cinematográfico que surgiu nos anos 40. Essa expressão film noir, inclusive, foi dada por um crítico de cinema francês, chamado Nino Frank. Então é por isso que a pronúncia é assim, ela vem do francês. Esse gênero noir inclui filmes e histórias de suspense meio policial com temáticas pesadas, cores em preto e branco. Eu já vi outros canais comentando sobre o Homem-Aranha Noir, mas poucos explicam sobre todo o contexto do Marvel Noir. Então nessa nova série aqui no canal, eu vou resumir a história de cada personagem, vou tentar fazer 2 personagens por vídeo, e quando a gente terminar, caso você tenha gostado bastante de uma história em específico, é só comentar que dá pra gente fazer um vídeo com mais curiosidades e tudo mais. Bem-vindo ao canal, se não tiver inscrito, se inscreva agora e ativa o sininho pra não perder o lançamento dos próximos episódios, beleza? Ah, é claro, todos esses vídeos obviamente terão spoiler, porque a intenção é falar um pouco sobre a história para quem não teve a chance de encontrar os quadrinhos para ler. Não é aquele resumo que você talvez esteja acostumado a me ver fazendo no canal, mas sim comentários rápidos só para apresentar o conceito, para você entender as mudanças que aconteceram da história original para essa versão. Na minha concepção, o Homem-Aranha é o único personagem com a história conhecida nesse mundo noir, até por causa da animação do Aranhaverso, a participação dele no desenho Ultimate Homem-Aranha e também os jogos. Então não vamos perder muito tempo, vamos começar com ele de uma vez. Tudo se passa em 1933. A Tia May é comunista e o Peter tá sempre com ela em discursos e manifestações com o objetivo de ajudar as pessoas pobres. A roupa que ele usa como herói veio do Tio Ben. Era a roupa que o Tio Ben usava na Grande Guerra, que acabou sendo renomeada como Primeira Guerra Mundial depois que surgiu a Segunda. Diferente de outras histórias, aqui o Tio Ben não é morto por um bandido comum, mas sua morte, na verdade, é ainda mais cruel. Todos achavam que ele tinha sido morto e devorado por cães. Mas depois, a gente descobre que na verdade foi o vilão Abutre que devorou ele. E o Abutre aqui é uma criatura horrenda, ele é um canibal que era atração de circo de aberrações. E tudo tem uma abordagem mais séria e sombria, portanto o Abutre não sai voando por aí. Ele é horrendo e assustador pelo simples fato de ser realmente assustador, ele dá nojo. Também temos o Homem-Areia, mas ele deveria até se chamar Homem-Rocha, porque ele não se transforma em areia, ele só tem a pele muito dura. O Norman Osborn é um chefão do crime que domina Nova York. Ele é conhecido como Duende e meio que ninguém sabe o porquê. Só no final que a gente descobre que na verdade é porque a pele dele é toda verde e esquisita como a de um duende de verdade. E ele usa uma segunda pele para esconder isso das pessoas. Aliás, Nova York nessa história tá podre e só possui bandido. Não há emprego, não há paz, só tem destruição, caos, morte e corrupção. Faz o Brasil até parecer um país tranquilo. E o Peter não começa a trabalhar no Clarim Diário por ser fotógrafo do Aranha. Ele simplesmente acaba sendo chamado por Ben Urich, um dos repórteres do Clarim, para ser tipo um parceiro e fazer as fotos das reportagens. Ben Urich frequentava o bar A Gata Negra, comandado por Felicia Hardy. E nesse bar, que é tipo uma boate, ia todo tipo de gente, os piores e mais importantes e perigosos da cidade. Infelizmente, Ben Urich acaba sendo assassinado, porque ele estava envolvido com o Duende. Porque o Duende controlava tudo, inclusive a mídia. O Ben Urich resolve cortar essa ligação e então o Duende manda alguém matar ele, o que deixa o Peter muito, mas muito furioso. Mas afinal, como o Parker ganha os poderes nessa história? Ele estava espionando a gangue do Duende, que tinha furtado um caminhão que transportava algumas estátuas antigas, porque o Norman é meio obcecado com isso.
Só que eles deixam uma cair e ela se quebra, saindo um monte de aranha e uma delas pica o Peter. A partir daí, ele tem uma alucinação com uma divindade dizendo que ele vai receber um dom e quando ele acorda ele percebe que tem poderes. Escalar paredes, sentir o que o avisa de perigo, agilidade, força e, curiosamente, teias orgânicas. E também tivemos uma segunda parte da história do Aranha, que foi a Face Oculta, onde adaptaram o Dr. Otto Octavius como vilão, que era um jovem muito inteligente e paraplégico. O Peter é amigo de Robbie Robertson e os dois então vão para Ellis Island, onde está Otto Octavius. E eles vão para investigar, porque o Robbie tem algumas suspeitas em relação a muitas coisas. Primeiramente, o Octavius trabalha em pesquisas científicas para os nazistas. E por algum motivo, uma grande quantidade de pessoas negras estavam desaparecendo em Nova York. Eles não encontram nada além de apenas um cientista doido e psicopata, e vão embora. Posteriormente, a gente vê que o Octavius faz sim experimentos em pessoas negras, que são sequestradas e levadas até ele. E ele faz uma lobotomia que torna essas pessoas escravas, de um modo que elas não façam mais nada a não ser cumprir ordens, como se agissem igual a um robô. Pois é, eu disse que a história é pesadíssima e definitivamente não é para criança. Infelizmente, Robbie é uma das vítimas dos trabalhos horrendos que o Octavius estava fazendo e o Peter descobre isso tarde demais. O Homem-Aranha liberta todos os prisioneiros e obviamente luta com toda a bandidagem, entregando eles para a polícia. O Peter começou a ter um caso com a Felícia durante todas essas coisas, mas infelizmente quando o homem que também mantinha relações com ela descobre que a Felícia estava escondendo algum segredo, ele simplesmente se revela ser o novo mestre do crime, substituindo o Duende, e ataca ela. Depois de uma sequência de eventos trágicos, mas que resultam na derrota do Octavius e toda a gangue do mal, inclusive esse cara que atacou a Felícia, o Peter tenta encontrar ela de novo, mas ela não quer conversar com ele nunca mais. Esse cara que atacou ela, o novo mestre do crime, acabou ferindo o corpo e o rosto dela com vidro, e ela estava usando uma máscara, porque provavelmente ele deixou o rosto dela cheio de cicatrizes. E sobre o Robbie, que se tornou vítima do Octavius, então a família dele ficou cuidando dele, apesar dele não se mexer e não conversar com ninguém. O Homem-Aranha Noir é muito trágico mesmo, são 8 edições de sequência pesada e acontecimentos ruins. Tem um ótimo roteiro, ilustrações até boas, mas é isso aí. Assim termina essa visão do Cabeça de Teia num contexto dos Estados Unidos de 1933 e 34 também. Tá curtindo o vídeo até aqui? Se inscreve no canal e deixa o gostei, dá essa força para esse tipo de conteúdo continuar. E vamos então para o Homem de Ferro Noir. Comecem a rezar, otários. O Homem-Aranha chegou. Sim, hoje as armaduras de Tony Stark são repletas de tecnologia, sensores, foguetes, inteligência artificial e muito mais. Só que considerando que essa história se passa em 1938, não tinha como ter um computador implantado na armadura, correto? Mas antes de falar da armadura, primeiro é melhor começar pelo próprio Tony Stark. Ele não é nenhum engenheiro famoso nem nada parecido. Na verdade, ele tá mais pra Indiana Jones ou Lara Croft. Ele é um aventureiro que explora diversos templos e locais antigos, a fim de achar alguma antiguidade. No começo da história, Tony Stark está com sua equipe de 4 pessoas contando com ele, e essa equipe é composta pelo já conhecido James Rhodes, a doutora Gialetta, que é amante dele, e um rapaz chamado Virgil, que escreve toda a aventura da equipe em uma série de livros publicada pelo Tony Stark, chamada Marvels, a revista de aventuras masculinas. É, nome tosco, né? Mas a gente tá falando de 1938. Eles estão atrás da máscara de Jade, que de acordo com a lenda, ela regenera feridas. E o Tony tem aquele problema no coração, que faz ele praticamente andar com uma bateria no peito. A doutora Gialetta trai o grupo e então aparecem o Zemo e o Barão Strucker, inimigos já conhecidos aí nos filmes da Marvel. Eles atiram no Virgil, o escritor, mas Tony e Rhodey conseguem fugir. É só então que o Tony conhece a Pepper Potts e ela substitui o Virgil para escrever a revista. É até curioso o fato dela assinar a revista com um nome masculino, para ninguém saber que é uma mulher escrevendo e tal. O Jarvis aqui não é um mordomo, mas um amigo muito próximo do Tony, e eles estão juntos trabalhando em uma armadura. Quem começou a armadura foi Howard Stark, antes de morrer. É que ele e o Jarvis lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial. É, a mesma que o tio Ben lutou. Afinal, quase todos os homens na época foram pra guerra. Enfim, o pai do Tony foi capturado pelos alemães e torturado por 6 meses. Ele então pensou que ninguém mais deveria ir à guerra, então teve a ideia de construir um tanque de guerra que na verdade fosse uma armadura e que pudesse até mesmo ser controlado remotamente.
Quando Tony, enquanto criança, ia chamar o pai para brincar e tudo mais, ele só dizia: o papai tá ocupado, meu filho, vai viver uma grande aventura por aí. E é por isso que o Tony se tornou aventureiro. Na próxima aventura do Stark, com a Pepper indo junto para escrever a história, eles partem para Atlântida, a cidade esquecida no fundo do mar. Eles viajam de barco e o capitão é o Namor, mas sem ser o príncipe de Atlântida ou nada do tipo. Ele é só um homem normal mesmo, mas é um capitão, meio pirata. É até legal, ele tem orelha pontuda como na versão clássica do personagem. Mas aqui o Tony fala que ele tem essas orelhas porque todos os piratas fazem isso, para parecer barbatana de tubarão. Chegando em Atlântida, num submarino chamado Happy Hogan... eu vi isso aí. Eles estão em busca de um tridente do Poseidon, forjado com um metal com o nome de Oricalco. Eles conseguem, mas os nazistas aparecem e daí já era. Eles sequestram a Pepper Potts e quase matam o Tony, o Namor e o Rhodes. Então o Tony decide pegar a armadura e ir atrás dos vilões para resgatar a Pepper. E ele vai junto com seu amigão, Rhodes. Claro, o máquina de combate. Os dois começam a porrada num castelo lá na Noruega, detonando os nazistas, e aí eles são atacados por outro cara numa armadura gigante. Só que essa armadura era exatamente igual a que o pai do Tony estava trabalhando. O Tony percebeu que os nazistas tinham então roubado os projetos de Howard Stark. E quem estava na armadura era o Zemo, só que o Zemo tira a máscara, e ele era Howard Stark. Ele era o pai do Tony. Mas espera aí, isso é porque Zemo nem era um nome de verdade, é uma sigla para zolpidem, etanol, monoclorometano e opentonil, ou seja, é um composto, uma substância que foi injetada no Howard quando ele estava preso na guerra, e isso causou uma lavagem cerebral gradativamente, o que significa que a mente dele mudou por completo alguns meses depois, e a morte dele foi forjada para ele trabalhar para os nazistas. Ele estava fora de si. Pesado. Aí tem mais pancadaria até o Homem de Ferro conseguir resgatar a Pepper e juntos com máquina de combate, eles saem do castelo e a armadura do Homem de Ferro se transforma numa moto gigante. Caramba, hein? E você achando que aqueles brinquedos estranhos com o Homem de Ferro num carro ou numa moto não faziam sentido. Loucura. Pepper Potts e o máquina de combate são deixados pelo Homem de Ferro na aeronave de resgate e então ele volta para acabar com o Barão Strucker. Só que ele tá com 10% de energia na bateria do coração e tá caindo cada vez mais. Isso também acontece no primeiro filme do Homem de Ferro, com ele lutando com o Monge de Ferro. Ele fica com pouca energia e quase morre. E nessa HQ não é diferente. Ele vence todo mundo e só sobrevive porque o Namor resgata o corpo dele que tinha caído no mar, porque a bateria já era. Então aqui nós temos um final mais feliz do que em Homem-Aranha Noir. A arte eu até prefiro do Homem de Ferro Noir, que foi pelo Manuel Garcia, mas no quesito história, eu não penso duas vezes antes de escolher o Cabeça de Teia. Esse foi o episódio 1 da nossa série de Marvel Noir. Ainda tem muita coisa pra gente falar, então é bom você já estar inscrito aqui no canal para não correr o risco de perder os vídeos. A sugestão para falar do universo Noir foi do inscrito Shazam, e ele até mandou no e-mail já tem muito tempo, um resumo com a história do Homem-Aranha Noir. Como se eu não soubesse já, né, meu amigo? Enfim, valeu aí, Shazam. Eu, obviamente, decidi falar sobre todos os personagens porque eu acho que vale muito a pena. Até mesmo porque eu me incentivo a ler, porque eu não li todas as histórias. Atira uma teia no like para apoiar a série e é isso aí. Até mais, desejo uma ótima semana. Fui! É noite à beira-mar. Nas docas, aqueles ratos se juntam para resolver seus assuntos nojentos. Uma dica da Felicia Hard me trouxe aqui. Parece que ela sempre tá sabendo de algo. O que tá acontecendo? Ele não devia ter envolvido gente inocente nisso. Isso só me deixa com mais ódio.